Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos deu mais uma oportunidade de juntos como igreja nos reunirmos, não fisicamente, mas espiritualmente, com um único propósito, que é aprender mais da palavra do nosso Deus, que é continuar esse estudo de Mateus que estamos tendo. Dessa vez, nós vamos continuar estudando o capítulo 18, mas agora a partir do versículo 15 até o versículo 20. Hoje, igreja, nós iremos falar sobre amor. Sim, sobre amor, não se preocupe, você está no mesmo texto que eu. Nós estamos com a mesma Bíblia. O bloco que tem na minha versão é como se deve tratar a um irmão culpado. E no bloco anterior nós tratamos sobre a ovelha perdida. Neste bloco nós iremos tratar como recuperar esta ovelha, como recuperar uma ovelha. Igreja, antes de começarmos qualquer coisa, antes de partirmos para o texto, eu quero dizer que eu sou um jovem de 21 anos tratando sobre como se deve tratar um irmão culpado, um irmão em pecado. E a maioria daqueles que estão assistindo provavelmente são mais velhos do que eu, são pais, são avós. Então, nós temos que ter a mentalidade de sempre. É a palavra de Deus, não é a minha opinião, é o que a palavra diz. E se eu olhei para o texto, li o texto, interpretei o texto da maneira correta, é Deus falando para a sua igreja. Não apenas para vocês, mas também para mim, que estou falando. Afinal, eu sou apenas uma ferramenta, eu sou apenas um vaso. E que seja da vontade de Deus que eu seja um vaso de honra, para glorificar o nome dele e edificar a sua igreja. Agora vamos orar ao Senhor antes de partirmos para o texto? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Eis aqui a tua igreja diante da tua palavra, Senhor. Que tu possas falar aquilo que tu queres, Senhor, que saibamos, aquilo que tu queres que guardemos em nossos corações, Senhor. Que não sejamos apenas aqueles que falam ou aqueles que ouvem, Senhor, mas que sejamos a tua igreja, que pratica a tua palavra, que segue os passos do teu Filho Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Me usa para falar aquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça e que tu ajude a tua igreja, Senhor, a estar com os ouvidos atentos, com o coração aberto para receber a tua palavra, para entender o que o Senhor quer falar e para juntos como igreja praticarmos, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nossas falhas e é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém. Amém, igreja. Como eu falei, o bloco anterior, que é a parábola da ovelha perdida, foi sobre a ovelha perdida. E hoje nós vamos falar sobre recuperar a ovelha, ou recuperar esta ovelha. Afinal, essa é uma continuação daquilo que Jesus já vem tratando desde o versículo 18. No versículo 15, que é o primeiro versículo, ele diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, igreja, nós vamos ver que aqui nós estamos no primeiro estágio de como tratar um irmão em pecado. Então, a primeira coisa que devemos saber é: Jesus nos ordena a não deixar para lá, a não deixar de lado. Jesus nos ordena irmos até este irmão, arguí-lo, interrogá-lo, convencê-lo. Porque se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão que estava em pecado. E dentro disso, nós precisamos entender também que isso tem que ser feito em amor. Você lembra o que eu falei antes? Isto tem que ser feito em amor. Porque esse irmão que pecou, ele não se apercebeu do erro que ele cometeu. E a nossa função não é mostrar o erro para humilhá-lo. Não é mostrar o erro para tentar fazê-lo menor. É mostrar o erro para ajudá-lo. É fato que a repreensão ela pode ser rejeitada muitas vezes pelo jeito que nós chegamos. Talvez com uma aparência, não dizendo que é o sentimento, mas talvez com uma aparência de arrogância, de superioridade, que não é isso que nós queremos transparecer. E claro, não é isso que Jesus queria passar aqui. Interessante que em Provérbios, no capítulo 27, do versículo 5 ao 6, Salomão diz o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Então o ponto-chave aqui da repreensão é o amor. Então Jesus nos diz para irmos, não para deixarmos para lá o pecado que nosso irmão cometeu contra nós ou contra outra pessoa que nós acabamos vendo.
Então, Jesus diz, não deixe para lá, vá até o teu irmão, mas vá para ganhar o teu irmão, ou seja, vá em amor. A segunda coisa é sem fofoca. Interessante que há uma ênfase de Jesus aqui, porque ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Entre ti e ele só. Essa é em primeira instância. Em primeira instância, o que Jesus quer é que você trate com o seu irmão que está em pecado, somente vocês dois. Claro que isso não nos isenta de pedir ajuda a um líder, a um pastor, ao diácono ou a alguém mais velho, para que nos ajude a entender a como resolver. Talvez não saibamos exatamente como agir. Talvez seja a primeira vez repreendendo o irmão. E claro que isso não nos isenta de pedir ajuda. Mas entenda que no primeiro estágio não é para sair espalhando. Aí sim, caso ele não te ouça, nós vamos para o segundo estágio, que é o versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Interessante que Jesus está tratando assim como nós lemos em Deuteronômio. Novamente, não nos é ordenado sair fofocando. Fomos para o primeiro estágio, não deu certo, ele não te ouviu, vamos para o segundo. O segundo é chamar 2 ou 3 testemunhas, chamar uma pessoa ali a mais para fazer com que aquele irmão entenda. Isso está escrito até em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, onde está escrito: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Como igreja, estas testemunhas chamadas são para ajudar o irmão em pecado e, adivinha, em amor. Se ele não te ouviu, chame outras pessoas. Talvez com o depoimento de 2, 3 pessoas esse irmão consiga se aperceber do erro. Nossa, não é apenas este que está dizendo que eu errei. É este, é o outro. Então, talvez ajude o nosso irmão a perceber o erro, a perceber o pecado. E, caso ele ainda não ouça, nós temos o terceiro e último estágio. Qual é? O versículo 17. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Para o povo de Israel, considerar como gentil e considerar como publicano era dizer que ele não faz parte do povo de Deus, que não serve a Deus. Primeira coisa, igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros e os membros juntos compõem o corpo, ao qual Cristo é a cabeça. Cristo é o nosso líder. Então veja a importância da igreja neste momento. Veja o que Jesus está falando, dando a responsabilidade à igreja. Mas claro, depois do primeiro estágio, passou pelo segundo, ele também não reconheceu, leve-o à igreja. De fato, o mundo iria expor um erro, uma humilhação, para a humilhação dele. Mas Jesus pede para que venhamos dizer à igreja, não para humilhá-lo, não para oprimi-lo, mas para ganhá-lo. O intuito de Jesus da repreensão aqui, no versículo 15, 16 e 17, é para ganhar, recuperar esta ovelha perdida. Então, de fato, veja a importância do corpo de Cristo. A segunda coisa é que essa é a última sentença. Porque me entenda, igreja, vamos pensar logicamente. Como pode alguém permanecer na igreja se não ouve nem a liderança, se não ouve o pastor, se não ouve os diáconos e nem a própria igreja? A pessoa não ouviu a repreensão do irmão, que foi entre ele e o irmão apenas, depois levou a outras testemunhas, depois levou a igreja e ele ainda não se apercebeu. Como pode esta pessoa permanecer na igreja? E de fato, excluir pode parecer duro e frio. Mas eu não enlouqueci ainda. É feito em amor. E por que eu digo isso? Porque já aconteceu. Porque primeiro é direcionado por Jesus. E depois isso já aconteceu. Na igreja de Corinto, como eu creio que os irmãos já sabem, já lembram, quando nós passamos na introdução ao livro ali de 1 e 2 Coríntios, escritos por Paulo, o pastor tratou sobre isso,
que é o caso de que estava havendo na igreja de que um jovem ele estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. E a igreja, uma parte dela, estava agindo como se nada tivesse acontecido. Não foi repreender aquele jovem, não foi confrontar o pecado, mas estava deixando as coisas rolarem como se nada estivesse acontecendo. Então, depois de Paulo ficar sabendo desse acontecimento, em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 13, Paulo diz: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. A ordenança de Paulo para aquela igreja foi expulsar o malfeitor. Talvez com o remanescente que estivesse lá, uma pequena parte da igreja de Corinto, porque havia, eles tentaram agir entre um ou outro, entre os líderes, entre as testemunhas, até chegar ao ponto de: olha, Paulo, a gente tentou isso e isso e não aconteceu. Não está escrito. É o que eu imagino, porque havia o remanescente ali. Até o ponto que Paulo disse: olha, expulsem este malfeitor. E nós entendemos que a igreja de Corinto o fez. E na segunda carta, há ali um bloco, há uma passagem em que os estudiosos entendem que é sobre esse mesmo jovem que foi expulso da igreja na carta em 1 Coríntios. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículos 5 a 8, está escrito: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O que entendemos é que aquele jovem que foi expulso por cometer tamanho pecado, ele foi restituído pela igreja. Ou seja, ele se arrependeu. Ele reconheceu. E foi restituído por Paulo e pela igreja. O mesmo homem que mandou expulsá-lo. Agora estava dizendo: confirmem o amor de vocês para com ele. Recebam de volta. Perdoem-lhe. Confortem-lhe. Porque ele estava triste, ou seja, provavelmente por conta do pecado. Eu fico me imaginando, igreja, se aquela igreja deixasse aquele jovem tranquilo com o seu próprio pecado. Ah, eu estou com as minhas mãos limpas, eu avisei ele não quis ouvir, fica aí sentado no banco, pode ficar pecando à vontade, mas as minhas mãos estão limpas. Talvez aquela igreja não tivesse ferido aquele jovem magoado a ponto de expulsá-lo. Fato. Mas também não teriam recuperado a alma daquele jovem que foi ferido, que foi magoado por aquela igreja, mas que se arrependeu, mas que percebeu o pecado que havia cometido e voltou àquela igreja. Eu imagino a gratidão impagável daquele jovem depois de ter entendido que aquele ato de expulsar foi feito em amor, porque ele se arrependeu. Que gratidão daquele jovem. Seguindo o texto, aqui parece-nos que Jesus ele troca um pouco o assunto. Mas não, ele vai continuar no mesmo assunto. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que é isto? Bom, isso é uma linguagem judaica. Uma linguagem judaica que quer dizer: o que vocês permitem ou proíbem será confirmado no céu. Afinal, quando a igreja disciplina, Deus está disciplinando. Assim como Ele fala por meio de nós, assim como Ele age por meio de nós, Ele disciplina por meio de nós. Ou seja, Jesus, nos 3 estágios, pede para que seja uma pessoa, depois 2 ou 3 testemunhas, depois a igreja. Assim, confirmando que se a igreja expulsá-lo, isso será confirmado no céu. Afinal, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, quando a igreja de Cristo verdadeira, não qualquer uma que se diz igreja, mas não é, os seguidores de Cristo genuíno, quando permitem ou proíbem alguma coisa, será confirmado no céu. Nós percebemos isso também pela continuação do próprio texto, porque no versículo 19, Jesus continua dizendo: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Novamente ele está confirmando: se 2 aqui na terra
concordarem entre si, pedirem a Deus, será concedida aonde? Nos céus. Isso, claro, de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos entender esse texto a partir de João capítulo 14, versículo 13, que diz: E tudo quanto perdires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, uma confirmação dessa linguagem judaica. Interessante que no versículo 20, Jesus ele vai terminar sobre como se deve tratar o irmão culpado, mas ele termina de uma forma majestosa. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. De fato, em primeira instância, ele continua o que ele está tratando, sobre disciplina, sobre exortação. Ele apenas continua, mas ele também está tratando sobre oração. Interessante é que Jesus aqui, ele fala de apenas 2 ou até de apenas 3. Jesus não fala de dezenas. Jesus não fala de centenas. E o que podemos entender com este texto? O que glorifica a Deus não é o número, porque podem ser 2 ou 3, e sim a intenção daqueles que estão reunidos. Do que adianta ter 100 e nenhum deles está com a intenção de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de ouvir a voz do nosso Deus por meio de sua palavra. Mas se tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ou com a intenção de glorificar a Deus, disse Jesus, eu estarei presente com vocês. Afinal, dentre 500 pessoas ao qual Jesus apareceu, quantas permaneceram? Foram as 500? Não. 120 permaneceram em oração, ou seja, permaneceram no nome do Senhor. E nessas 120, não nas milhares de multidões que seguiam a Jesus, não nas 500, mas as 120 que permaneceram, Jesus fez cumprir o dia de Pentecostes e o Espírito Santo desceu sobre aqueles que permaneceram reunidos no nome do Senhor. Ok, e o que podemos aprender com aplicação para as nossas vidas a partir deste texto? Bom, a primeira coisa que eu vejo é que quem ama fere, mas fere com amor. Há o texto de Provérbios que nós vimos que leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, primeiro ponto, quem ama fere, mas fere com amor. Igreja, haverá momentos em que ou nós deixamos o pecado impune, ou nós confrontamos. Aqui eu falo sobre ver ou ter conhecimento de um pecado de algum irmão nosso, seja contra nós, seja contra mim, ou seja contra outra pessoa. Sabendo disso, ou nós vamos ter que deixar impunes, ou nós vamos ter que confrontar. Mas, em relação a confrontar, nós devemos esperar 2 reações. Vamos dizer que nosso irmão pecou contra nós, contra outra pessoa, e nós o confrontamos em amor. Nós devemos esperar 2 reações. O entender. Aquele irmão entender. Entender que errou, entender que pecou. Mas ainda dentro deste entender, nós precisamos entender mais 2 coisas. Que primeiro, ou ele vai se aperceber do erro no exato momento. Você falou, você confrontou e aquele irmão teve um insight. Conseguiu entender. Realmente errei. Ou ele vai demorar para se aperceber do erro. Então você confrontou, ou ele vai entender no exato momento, ou ele vai demorar um pouco para entender quando estiver raciocinando, meditando sobre esta palavra que você trouxe. Essa é a primeira reação. E qual é a segunda? O irmão não entender e ainda sermos taxados de errado. Há a possibilidade de irmos até o nosso irmão em amor, confrontá-lo em amor, tentar ajudá-lo, tentar fazer enxergá-lo aquele pecado, aquele erro que ele cometeu. Mas há a possibilidade dele não entender. E há a possibilidade de ainda sermos taxados de errados. Mas independente de qual for a reação daquele nosso irmão, não nos isenta da nossa obrigação. Jesus não disse como seria a reação do irmão ao qual nós chegaríamos. Ele apenas disse, varguio entre ti e ele só. E depois vai tratar sobre os demais estágios, porque quem ama, fere, mas fere com amor. Porém, igreja, nós precisamos entender que Jesus aqui trata sobre a repreensão. Nós estamos aprendendo como repreender, mas a Bíblia também ensina como ser repreendido, ou sobre a repreensão que é feita a nós. Porque nós podemos estar do outro lado, dos 2 lados da moeda. Eu estou falando para vocês sobre a repreensão, mas daqui a um tempo eu que precise
desta repreensão. E é interessante que em Provérbios capítulo 15, versículo 31 a 33, aquele mesmo Salomão que falou sobre que leais são as feridas feitas pelo que ama, ele diz: aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. E quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Então, aceitar a repreensão justa é temer ao Senhor e está aprendendo a ser sábio. Tiago também fala sobre isso. Tiago capítulo 5, versículo 19 a 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então nós precisamos lembrar que quem ama fere, mas fere com amor. Quando formos repreender alguém, nós também precisamos lembrar que quem ama fere, mas fere com amor quando estivermos do outro lado, necessitando dessa repreensão, dessa exortação. A segunda aplicação que eu vejo é que nós não somos donos da verdade, mas a Bíblia é. Nós não somos donos da verdade, mas a Bíblia é. Talvez haja momentos em que a repreensão soe com um tom de arrogância, de falta de sabedoria, como eu comentei. Por isso, certeiro é sempre usar a palavra de Deus. Os líderes usam a palavra, primeiro, para apontar o pecado. Mostram o pecado a partir da Bíblia. Se fôssemos chegar ao irmão para exortar, por exemplo, poderíamos tratar sobre este bloco, mostrar que Jesus ordena a repreensão. Então, sempre em momentos como estes, devemos usar a palavra, devemos mostrar na palavra o erro, o pecado que aquele irmão está cometendo. E, em segundo lugar, nós precisamos entender que há estágios para a repreensão. Não é que Jesus ou aquela igreja pensou, acho que vai ser uma boa expulsá-lo. Não, Jesus está dizendo aqui como o último estágio. E eu creio que naquela igreja foi como o último estágio daqueles remanescentes tentando conversar, tentando convencê-lo. E quando não deu certo, tratou com Paulo. E Paulo, bom, então vamos expulsá-los. Uma igreja como Corinto foi bíblica. E assim salvou a vida daquele jovem. Porque ouviu as palavras de Paulo. E as palavras de Paulo, como sabemos, são inspiradas pelo Espírito Santo. Aquela igreja foi bíblica para expulsar aquele jovem. E digo mais, bíblica também para recebê-lo de volta. Então nós não somos donos da verdade, mas a Bíblia é. Terceira e última aplicação é que a igreja que repreende tem que ser a mesma igreja que perdoa. Não foi uma simples desavença que ocorreu entre aquele jovem, entre os líderes daquela igreja. Foi um pecado abominável que ele estava cometendo e ele não estava se apercebendo do erro. Uma parte da igreja não estava nem aí para o que aconteceu, para o que estava acontecendo na vida daquele jovem. Não foi uma simples desavença que culminou na decisão. E uma parte da igreja ainda estava agindo como se nada tivesse acontecido. Mas a igreja de Corinto soube agir nas duas decisões, nas duas situações. Foi uma igreja que demandou muito trabalho do apóstolo Paulo, deu muito trabalho a ele, mas que neste momento é um exemplo para nós, porque ela soube ouvir as palavras de Paulo e expulsá-lo, mas também ouvir as palavras de Paulo e recebê-lo de volta. A igreja que repreende com temor a palavra de Deus tem que ser a mesma que recebe um pecador arrependido com amor. Com amor. Amém, igreja? Que Deus aplique essa palavra no meu coração e no coração de todos nós. E que possamos aprender com essa passagem como repreender o irmão, como recuperar o irmão, mas também como aceitar a repreensão, caso nós sejamos o irmão que esteja precisando ser resgatado. Nós possamos ter ouvido, que o nosso coração guarde, que possamos pôr em prática. Que Deus nos abençoe.